Oi galera, tudo bem? A gente tá com o Lucas Degani, ele é animador 3D e ele veio dar uma palavrinha pra gente numa pequena entrevista. Então Lucas, o que você faz? O que você já presenciou? Eu trabalho como animador 3D, já passei por produções como Vingadores, Detetive Pikachu, Pantera Negra. Também trabalhei bastante com TV, fiz Tartarugas Ninjas, trabalhei em Barbie, Dynatrucks, e por aí vai. Os projetos muito grandes, Barbie inclusive, eu sou fã desde criança. Assim, não sei se vocês sabem, não, é sério, tô falando. Barbie Castelo de Cristal, Barbie, qual é o nome? Princesa Butterfly. Como? Princesa da Índia. Princesa da... Nossa, incrível. Muito foda. Não, inclusive, deixa eu apertar sua mão. Não, é incrível isso. Tá maluco. Então, deixando de lado um pouco a Barbie, ele fez parte do projeto do Pantera Negra, como ele já falou, que é muito importante para o nosso projeto social e para a nossa identidade visual. Foi um dos motivos principais que nós chamamos ele para fazer a entrevista. Então, Lucas, há quanto tempo você trabalha nessa área de animação? De animação eu trabalho desde 2012, mas com animação 3D eu comecei em 2014. Entendi. Faz um tempo aí, hein? Pô. 5, 6 anos, Caramba. Então, e quais foram as suas inspirações e motivações no início? Porque talvez você tenha sido criticado pela sua família, alguma coisa assim? Porque o ramo de tecnologia, essas coisas novas, geralmente tem uma... Né? Em casa o pessoal, principalmente meu pai, é uma pessoa acadêmica, então eu tive bastante crítica, assim, porque é uma área de arte, né? Uhum. Mas as críticas pararam quando eu comecei a ganhar dinheiro, então comecei a pagar minhas próprias contas. Daí qualquer um larga as críticas, né? Começou a ganhar dinheiro. Parou, sim. Uhum. Qual era a outra pergunta mesmo? Minhas inspirações, acho que eu sempre fui muito aficionado nesse universo de animação, mas acho que eu nunca percebi, tanto que acho que quem me ajudou muito com isso foi o Alisson, porque eu acho que eu estava meio quadrado nessa coisa de acabou a escola, vou estudar qualquer coisa aí na faculdade. Sempre gostei de desenhar, sempre gostei, acho que de tudo isso, assim. Acho que principalmente o Pixar foi acho que me abriu os meus olhos. Legal. E aí eu descobri um animador brasileiro que trabalha lá, e aí eu escrevi pra ele e ele respondeu assim, na maior humildade. E aí ele me explicou mais ou menos o que precisa estudar, porque na época, agora ainda tem bastante escola aqui voltada para essa área, mas na época não. Sim, então eu não sabia nem como procurar, assim, não sabia nem como procurar esse tipo de assunto, o que precisava estudar, porque mesmo dentro para você fazer animação tem vários, é muito ramificado, né? Tem muitas coisas que você tem que fazer, desde a pré-produção até o final da produção. Especialmente no mercado de fora é uma coisa muito específica, então você tem que estudar uma coisa só e seguir isso aí, sabe? Então, aí eu comecei fazendo a faculdade de animação. Dicas, hein? De graça. Eu comecei a fazer a faculdade de animação que era um geral mesmo. Então eu trabalhava desde animação 2D, fazia desenvolvimento de personagem no papel mesmo, um pouquinho de efeitos especiais, um pouquinho de modelagem 3D, até animação 3D, animação stop motion, e já na faculdade eu acabei escolhendo focar em animação 3D mesmo. Entendi. Mas logo depois da faculdade, eu consegui um trabalho na área de 2D e eu não gostei muito, por mais que fosse bem remunerado na época. Eu decidi parar tudo e voltar para casa. Na época eu estava morando em São Paulo, que eu acho que onde é o coração assim, de vários estúdios. Se você quer trabalhar nessa área, acho que hoje em dia é lá. Mas eu voltei para casa para estudar mais a fundo 3D, para me especializar mesmo e poder trabalhar fora, que era o meu objetivo desde o começo. Nossa, deve ter sido difícil, hein? Precisa ralar muito, precisa sacrificar muita coisa. Nossa. Assim. De domingo a domingo, às vezes não tem prazo, ainda mais na minha situação. Por exemplo, agora eu estou trabalhando em casa, então meu escritório é em casa, mas não é bem assim das 9 às 6, né? Não é bem de segunda a sexta-feira, tem bastante hora extra, tem que ser bem apaixonado mesmo. Pois é. Imagina sair de casa para um emprego, para um estudo e um emprego que a sua família não apoia. Quer dizer, eu não sei se a sua família inteira não apoiava. Você falou que só o seu pai era meio assim, mas... ninguém era muito a favor, não. Assim, esse tipo de emprego artístico o pessoal dizia que eu fosse engenheiro mesmo. Pois é.
Beleza. Então, Lucas, seguindo as perguntas, como você evoluiu e se especializou nesse ramo? Trabalhando e estudando muito, a gente tem que fazer muita... Para você montar um portfólio, você precisa... primeiro você precisa ver o que você quer, como eu estava falando, como eu falei anteriormente, é um negócio que é muito específico quando você quer trabalhar em um estúdio fora, né? Então, se você vai trabalhar com alguma coisa muito cartoon, muito, sei lá, parecido com Hanna-Barbera, Pernalonga, assim, você não pode fazer alguma coisa muito realista, sabe? Se você quer trabalhar com games, você tem que ter noção de que você vai fazer alguma coisa realista, então você tem que montar um portfólio voltado para isso, sabe? O que é muito diferente daqui. Aqui acho que eles exploram muito mais uma pessoa que é generalista, porque é o que precisa, assim, como é um negócio que formou meio que no improviso, assim, você tem que meio que aprender de tudo, sabe? Então, como eu já pensava na Pixar, eu comecei a montar uma coisa parecida, ou então me inspirar em algo parecido, e como é um negócio artístico, não existe certo nem errado, né? Depois disso, eu comecei a trabalhar, graças à Lei Rouanet, teve muito projeto no Brasil, porque era obrigado a ter uma grade, na grade de todos os canais pagos, especialmente pagos, como Cartoon, Nickelodeon, era obrigado a ter uma cota de programação nacional, e não tinha nada, né? Então começou a bombar de produção no Brasil, e coisa que nunca teve antes. E eu tive a sorte de participar assim, das primeiras, todas, assim, inclusive a 3D, que foi Dino Aventuras, que acho que foi o que abriu as portas assim, para o sucesso da animação brasileira. Acho que Dino Aventuras já tem 70 línguas já. Caramba. Exportou e deu certo, sabe? O pessoal viu que dá certo. E depois desse eu consegui montar um portfólio para poder ir embora pro Canadá. Ele falou que foi pro Canadá, né, cara? Foi onde abriu as portas, assim, porque lá eles aceitam muito imigrante. Então eu consegui meu primeiro emprego lá. Comecei com TV. Coisa pouca. É pouco mesmo, não. Enquanto eu fazia TV, eu decidi tentar explorar outras áreas também. Então tentei games, tentei filme, inclusive foi onde eu consegui a oportunidade para poder trabalhar com Avengers, com os Vingadores. Coisa pouca. E foi aí também que comecei a trabalhar com Pantera Negra. Foi Pantera Negra e agora... Nossa, muito louco, cara. É muito da hora mesmo. Então, Lucas, como você se envolveu com produções tão grandes como os Avengers, Pantera Negra, Barbie? Mano, absurdo. Você tem que montar um portfólio, tudo é na base do seu portfólio. E também contato, você tem que ir atrás das pessoas, você não pode ficar na sua. Porque também é um trabalho que hoje em dia você só precisa de um computador, você pode animar tudo na sua casa, você pode fazer sozinho, mas você precisa chegar nas pessoas, você... Tem que ir atrás, né? Você tem que ter amigos, você precisa. Você tem que saber, e também é muito negócio de timing, sabe? Nem sempre eles estão precisando de gente na produção, porque normalmente esse tipo de trabalho é por contrato de projeto. Então acabou o contrato do projeto, se eles não têm outro para fazer um overlap, assim, para começar logo em seguida, tchau, e já começa a procurar outro, por isso que é bom. Por exemplo, São Paulo é um caso bom porque tem muito estúdio lá, né? No caso do Brasil, mas também no Canadá, a mesma coisa, tem onde você vê de prédio, assim, se tá tudo fechado, é o estúdio, sabe? Tá certo. É uma piscina muito pequena, assim, é uma área que não tem muita gente, então você meio que conhece... Não mesmo? Não Sempre tem. achei que tinha muita gente mesmo. Não, acho que depois de um tempo você acaba conhecendo todo mundo da área mesmo, porque tem pouca gente mesmo. E sempre um ou outro, eles estão em estudos diferentes, eles sabem, tal lugar está contratando, então você já sabe e manda, se der sorte, e eles gostarem do seu trabalho, eles chamam você, é meio que assim, né? Entendi. Acho que você tem que ralar, tem que estar sempre atualizado também, você não pode deixar o seu portfólio, não sei, a gente está em 2020, no seu portfólio não pode ser de 2017, por exemplo, sabe? Você tem que estar sempre se atualizando e é engraçado, assim, desde a época que comecei a estudar, a exigência, assim, de hoje em dia está muito mais alta, assim, está cada vez mais difícil. Entendi. Tá certo. Bom, você pode contar pra gente o que exatamente você fez em Pantera Negra? Não tô brincando. Pode ir? Fechou.
O que eu tinha falado mesmo? Eu não lembro. Eu também não. Então, rotoscopia, bom, em filme de efeitos especiais normalmente não tem só a parte de animação. Eu posso explicar a diferença entre, por exemplo, no Detetive Pikachu e no Pantera Negra. Por favor. No Pantera Negra, acontece que tinha muitos atores reais, né? Então o que eles fazem? Eles vestem aquela roupa de verde, sabe? E eles atuam na frente da câmera, mas aí o que a gente faz junto com a câmera que eles usam para gravar o ator, eles têm uma outra câmera, como se fosse com um software junto, porque ele consegue pegar todo o movimento da câmera, sabe? Nos 3 eixos, tipo X, Y, Z. Não sei se vocês estão entendendo. Por exemplo, se Tipo você anda num gráfico. se você anda, por exemplo, 10 para cima e 15 para frente, então você consegue exportar, por exemplo, 15 centímetros ou 15 metros, não importa. Você consegue exportar esses dados para o 3D, sabe? Então, aí no 3D a gente pega também, como ele estava usando aquela roupa, você consegue pegar a leitura daquele movimento e passar para o computador na mesma coisa. Você consegue saber exatamente o espaço que ele estava com aquela roupa, entendeu? Entendi. E aí, quando a gente está no 3D, a gente deleta o cara e a gente anima tudo de novo baseado no movimento dele. Então, rotoscopia, você tem que fazer exatamente o que ele estava fazendo. Então a gente tinha lá o rig. O rig é nada mais que o esqueleto do personagem. Então a gente tinha lá o modelo do Pantera Negra, e a gente conseguia animar ele e fazer as poses, porque a animação nada mais é do que um conjunto de poses, cada um em um frame, né? Por exemplo, nesse vídeo que a gente está assistindo, se você decupar ele, tem vários frames. E era mais ou menos assim, isso que é a rotoscopia. A gente fazia exatamente o mesmo movimento, mas usando um outro personagem. Nossa, o ator tem que ter uma atenção incrível para se colocar dentro do personagem com tudo verde. Ele precisa... porque ele é ator, assim, tem que trabalhar. Por isso que no imaginário, tá né? certo. Ele pensa que ele tá fazendo outra coisa, que ele tá em outro lugar, e aí depois isso vem pra gente, que a gente também faz o papel de ator digital, né? Sim. No animador nada mais é do que isso, é um ator digital, no caso do animador 3D, né? Então muita coisa a gente tinha que corrigir, às vezes a pessoa tava com uma silhueta muito ruim, ou ele tava com um braço que não tava aparecendo, a gente deixava mais bonitinho, sabe? Esse tipo de coisa, é isso que é a rotoscopia. E no filme do Pantera Negra foi isso, com isso que eu trabalhei. Entendi. Foi fazendo a rotoscopia. Que isso. Então, tivemos um pequeno erro técnico, mas nada que não pudesse ser consertado. Então, voltando para a palavra, pode continuar. Qual era a pergunta mesmo? Meus objetivos, né? Isso. Só... Quais são os seus próximos objetivos e metas? Algum projeto de anos futuros? Pior que eu não tenho nenhum projeto. Não tem mesmo? Não tenho. Ixi, e agora? Não sei. Não sei ainda. O projeto pra mim esse ano é ir pra LA. Então eu tô morando em Los Angeles agora. Comecei a trabalhar com uma agência de publicidade lá. Então eu realmente não sei ainda. Eles têm um cliente como Apple, Google. Então às vezes tem alguns curtinhas que eles fazem. Mas eu estou seguindo ainda, estou ainda com esse objetivo de tentar ir para produção de animação mesmo, eu quero, sei lá, Disney, DreamWorks, Pixar. Vou? Então a gente sai ralando aí até chegar nesses lugares aí. Aí sim. Pede pra ele patrocinar a gente. Agora? Ele tem por causa da Google e da Apple. Então, Lucas, seguindo para o objetivo primordial de a gente ter chamado aqui, tá bom? Tá bom. Rola um patrocínio aí pra nós? Não foi o que a gente... Eu planejei isso agora, entendeu? A gente não planejava isso antes. Vou botar uns Hot Wheels aí pra vocês. Eu gostaria. Você é louco. Uma Barbie. Barbie. Fechou. Barbie! Nossa senhora! Nossa, eu quero conhecer a Barbie, velho. Você me apresenta ela? Também não conheço. Nossa, que isso. Nossa, que incrível. Nossa, Barbie. Então, mas o que exatamente você fez em Pantera Negra? Você pode falar pra gente? A gente... nessas produções da Marvel, a Disney ela normalmente estava separando... vamos dizer assim que o filme é um pacote de, não sei, 10 partes, por exemplo. A Disney ela separa esses 10 pacotes em, sei lá, em 4, 5 diferentes estúdios.
Então não era somente o estúdio que eu estava trabalhando em Pantera Negra. Entendi. Então no caso do estúdio que eu estava trabalhando, a gente só fez cenas com Pantera Negra. Com o personagem mesmo, Pantera Negra. Então é só ele. A gente fez, por exemplo, aquela sequência da perseguição de carro. Que isso? Ou então a luta final. E acho que só. Acho que foi só. Nossa, muito top. Lucas, muito obrigado pela presença aqui. Sério, a gente aprecia muito o seu trabalho. Porque é muito difícil você conseguir ter uma visibilidade tão grande e trabalhos tão grandes como você conseguiu, né? Pantera Negra, cara. Barbie. Não, chega de Barbie. Pantera Negra, mano. Isso é louco. Enfim, muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês aí pela oportunidade. Isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo. E o povo vai